Boa noite a todos. É com muita alegria, muita satisfação que eu volto a fazer uma palestra aqui no Lar Espírita Luz e Amor. Então vamos iniciando, fechando os nossos olhos da matéria, abrindo os nossos corações e assim, nessa sintonia amorosa, vamos perceber e vamos receber em nossos lares a presença amiga dos irmãos espirituais. Agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui, essa oportunidade de podermos assistir essa palestra, de falar do seu Evangelho, de falar de palavras tão nobres que sempre nos dão um direcionamento diferente às nossas vidas. Vamos agradecer ao Senhor Jesus, vamos pedir para que toda a equipe espiritual possa nos auxiliar, nos tratar, cuidar de todos nós, para que neste momento possamos receber todo o auxílio, todo o carinho, em forma de luz, em forma de amor, em forma de paz. E assim, recebendo essas bênçãos, possamos ter mais forças para enfrentar os impedimentos, as dificuldades que acontecem e que surgem no nosso dia a dia. Obrigado, Senhor Jesus. Fazer com que essa semente de amor seja plantada em nosso coração e que floresça, dando os belos frutos de luz e de amor. Que assim seja, graças a Deus. Bem, vamos então iniciar a palestra do dia de hoje. Meu nome é Luiz Fernando. O tema proposto hoje foi do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, e com a intuição, o auxílio do seu mentor Emmanuel. E é o capítulo 23, com o tema Adoração e Fraternidade. Então, sempre no início dos temas, né, que nós vamos falar, a gente tem uma um parágrafo, né, que conduz todo o tema, toda a história. E no de hoje, esse parágrafo ele foi extraído do livro 1 João, né, no seu capítulo 4, no versículo 21. E as palavras foram do próprio João. Então ele diz assim: Ora, temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão, né? Então é uma passagem bastante interessante, porque ela nos fala justamente, me lembra até isso, né? Naquela obra maravilhosa de Paulo, né? Que depois foi colocada naquela música Monte Castelo, do Legião Urbana, né? Que fala ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, né? E ali ele coloca, né, três coisas, né? A fé, a esperança e a caridade ou o amor, né? E ele fala, dentre todas, a maior delas é a caridade ou o amor, como queiramos, né? E esse tema fala muito disso. Por quê? Porque aqui ele fala muito da adoração, ele fala muito da fé, né? Então, o que que ele quer dizer, né? Quando ele fala da adoração e fraternidade. Então, quando a gente vê assim, a pessoa pode ter muita fé, ela pode construir templos e santuários, né? Para o quê? Para o culto de Deus. Ele pode pronunciar em voz alta orações sublimes, né? Exaltando a glória de Deus. Ele pode tecer assim temas, teorias, né? Cintilações, palavras comoventes, mas, né? Não tem a mesma grandeza, né? Ele pode combinar textos,
explicar as escrituras sagradas para provar a existência de Deus para aqueles que não acreditam, né? Ele pode exibir dons mediúnicos, né? Então, tudo isso faz parte o que? Da adoração, né? Então, quando a gente fala muito de eu adoro, eu faço, né? Às vezes até com as pessoas, né? Eu posso adorar uma pessoa, mas se eu não tenho um sentimento por aquela pessoa, né? Isso é vazio, né? Porque a gente adorar, né? Por a pessoa ser bela, né? Por a pessoa fazer algumas coisas, mas é uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente tem toda essa fé, né? Eu sempre conto uma história quando se fala de fé, né? E a gente fazer as coisas, né? Que daquela história que estava tendo uma enchente na cidade e uma pessoa pegou, agarrou a Bíblia, né? E ficou ali, né? Vendo a água, né? Aquela chuva caindo, ele na chuva com a Bíblia na mão e fazendo as preces, né? E aí veio uma pessoa, né, numa caminhonete e tal, e falou assim: vamos, né, que está chovendo muito, vai encher, o córrego ali vai acabar enchendo, esse tipo de coisa. E a pessoa falou: não, eu tenho fé, né? Mostrou a Bíblia e falou: Deus há de prover, né? E assim foi acontecendo. Vinha um, vinha outro, até um que chegou a vir com um barco, né? Porque a água já estava num determinado patamar que permitia que um barco pudesse flutuar, né? E ele não foi, né? E assim foi até que ele acabou morrendo afogado, né, na enchente. Foi levado, tragado pela enchente e acabou falecendo. Chegando na pátria espiritual, ele quis falar com Deus. E Deus, né, disse que foi até ele e falou: Você queria falar comigo? Ele falou: Sim. Bravo, né, irritado. Ele falou né, que ele falou que se ele tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, ele seria salvo. Ele poderia ordenar o monte que se movesse, né? Mas que nada disso adiantou. Mesmo ele tendo essa fé, nada disso adiantou porque ele acabou morrendo. Então, e Deus simplesmente falou para ele: Eu mandei inúmeras viaturas, pessoas para te socorrer. O que você precisava fazer era ir com uma delas, né? Então, isso é aquela parte, né, de que fala assim, que a gente pode ter a fé, mas se a gente não agir, se a gente não amar, a gente não consegue seguir, fazer nada, né? Então, esse negócio da adoração e da fé é bastante interessante, né? Porque como Paulo foi muito feliz quando disse, né, quando ele disse assim que o amor era a maior dessas virtudes. E o próprio Jesus já falou isso, porque qual é o seu maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, essa lição fala o quê? Que devemos fazer as coisas, né? Com amor, amar ao nosso próximo como nós queremos. Esses dias eu recebi um texto que falava sobre evitar as pessoas, né? Eram coisas mais ligadas à psicologia, como que eu reconheço uma pessoa falsa, como que eu reconheço uma pessoa que não tem amor, como que eu reconheço uma pessoa que não é boa, né? Que tem más intenções, né? Então, aí se a gente for pensar assim, lendo esses textos, desculpe-me, a gente vai vendo que muitas vezes eu não estou preparado para enfrentar essas situações, né? Porque às vezes é necessário que a gente tenha o contrário a nós, porque assim, aqueles que nós convivemos diariamente, aqueles que nós gostamos, é fácil, mas aquele que muitas vezes desperta algo diferente em nós, ele realmente não é ele o problema, sou eu,
né? Às vezes eu enxergo algo em alguém que eu não gosto, mas na realidade é um reflexo de mim mesmo, é um reflexo das minhas atitudes, das minhas colocações. Então, é, é muito fácil a gente atribuir ao outro coisas que nós, né, temos a dificuldade. E aí a gente não está exercitando isso. Então, é melhor em alguns momentos nós nos afastarmos de alguma pessoa que a gente tem dificuldade até a gente ter a capacidade de olhar para aquele irmão ou para aquela irmã, né, e enfrentarmos essa dificuldade, termos a capacidade de absorver a contrariedade e poder trabalhar com essa contrariedade, né? Mas muitas vezes o problema não está no outro, está em nós. E nós temos essas dificuldades para assimilar isso. Então, a máxima, né, de amar ao próximo como a ti mesmo, ela acontece diariamente, né? Às vezes a gente olha para aquelas pessoas, por exemplo, né, a gente vê todo dia coisas sobre a Cracolândia, nós vemos todo dia pessoas em condição de rua e muitas vezes o que que a gente faz? A gente julga essas pessoas, né? E quando a gente julga, né, nós temos aquela história, a gente julga, mas a gente também pode ser julgado pelas nossas atitudes, né? E o que Jesus coloca para nós é o quê? Que a gente possa ter a compaixão, mas não julgar. Ah, eu não vou dar uma moeda para aquela pessoa no farol, né? Porque aquela pessoa vai comprar droga, vai comprar bebida, né? Nem sempre é assim. Porque hoje, na conjuntura que a gente vive, né, é muito difícil a gente saber, né? Porque muitas pessoas perderam, na pandemia, perderam seus empregos, perderam suas casas, perderam suas famílias, né? E isso é uma coisa que aí a pessoa ela tem que ter muita força, muita humildade, muitas vezes, para poder o quê? Enfrentar uma situação de ter que pedir algo, né? De ter que pedir o auxílio, o amparo, uma moeda, né? Muitos pais de família, né? Isso a gente não pode, né, como eu falei, julgar. Tem pessoas que você vai dar um trocado e ela vai realmente comprar uma droga ou uma bebida ou algo que vai trazer prejuízos a ela mesma. Mas assim, o que você tem que fazer é fazer aquilo com amor, com fraternidade, né? Dar sem, né? Fazer o bem sem olhar a quem. E isso se aplica em todos os lugares. Por exemplo, eu sou espírita, eu trabalho dando em benefício do próximo, né? Dando passe, né? Fazendo muitas vezes aconselhando, né? Fazendo uma orientação, a gente fazendo uma palestra. Então imagina assim, se eu vou dar um passe numa pessoa com quem eu tenho uma diferença, né? A pessoa vai, e geralmente isso acontece muito. Eu tenho uma diferença com pessoa A ou pessoa B, e aquela pessoa senta na minha cadeira para receber um passe, para receber, né? Embora quem vai fazer todo o processo não sou eu, é a espiritualidade. Nós somos só ferramentas, instrumentos. Mas assim, se eu tenho uma divergência com aquela pessoa, como é que eu posso doar o meu melhor para ela, né? Se eu não tiver um olho de caridade, né? Eu não vou fazer aquilo de bom grado, né? Fazendo a fraternidade, usando o amor, né? Amando ao próximo como a mim mesmo, né? Então, isso é algo muito importante para a gente entender e compreender, né? Que nós somos apenas instrumentos. Então, para cada coisa da vida, né? Nós vamos ter essas dificuldades. Então, o importante é saber como olhar.
Então, quer dizer, eu estou fazendo uma palestra, mas eu não quero que tal pessoa assista, né? Então, assim, o importante, né? Muitas vezes acontece assim, e tal pessoa tinha que estar aqui para ouvir essa palestra. Tal pessoa tinha que estar aqui porque foi para ela, né? Mas na realidade, quando a gente acha isso, que a gente julga dessa maneira, é que tinha que ser para nós mesmos. Nós tínhamos que ouvir, nós tínhamos que entender, nós tínhamos que compreender essa situação e não o outro. Então a gente tem que deixar muitas vezes de achar que o problema, né, a situação, ela está sempre com o outro, né? A situação está sempre voltada, né, para aqueles, porque eu já aprendi, eu já estou na casa há mais de 20 anos, então eu já aprendi, eu não preciso mais. Só que a vida, né, o nosso dia a dia nos mostra isso, que todo dia existe um quê? Um novo aprendizado. Todo dia existe um novo recomeço. Todo dia, né, é um novo dia. E sempre que eu falo isso, né, eu lembro daquela máxima, né, de um filme que fala, de um desenho, né, que fala sobre o passado, o presente e o futuro, né, que o passado é história, o futuro é mistério, né, e o hoje é uma dádiva, por isso chama presente, né, porque amanhã a gente não sabe se vai estar aqui ou não. Então, se eu tenho que dar bons exemplos, trabalhar com a caridade, amar o meu próximo, que seja hoje, que não seja amanhã nem depois de amanhã, porque a gente não sabe se estaremos aqui, né? Quantas pessoas do dia a dia a gente fala, estive com essa pessoa de manhã e à tarde ela teve um infarto e faleceu. Não é assim que a gente vê? Então, que nós não, que a gente continue adorando a Deus sobre todas as coisas, que nós continuemos, né, auxiliando a erguer templos, casas espíritas, né, para que a gente possa adorar, né, a Deus, né, mas que a gente não esqueça que o maior mandamento, né, além de adorar a Deus, é que a gente ame ao nosso próximo. É fácil? Não, não é. E a gente vê que muitas vezes, como a sabedoria divina é grande, que muitos dos nossos maiores adversários se encontram aonde? Na nossa família. Às vezes, as dificuldades de pai para filho, de filho para pai, de filho para mãe, de mãe para filho, de pai para mãe, né? A gente vê que geralmente nós temos essas diferenças e essas dificuldades dentro da nossa própria família. E às vezes a gente fala assim, né? A gente vê muita coisa assim, se você fizer, hoje você tem um desentendimento com a vizinha, amanhã de repente ela vai ser sua mulher ou sua filha, né? Então por quê? Porque nada fica sem o ajuste, nada fica sem o auxílio, o amparo, né? A gente só vai sair daqui a hora que quitar a dívida, não tem como sair daqui antes disso. Então, pessoal, né, usando essa máxima, né, de amar ao próximo como a si mesmo, né, que a gente possa compreender, né, que nem todos nós temos, que nós não devemos esperar, né, do outro aquilo que muitas vezes ele não está apto a dar, né? Que a gente compreenda que todos nós estamos em escalas evolutivas diferentes. Estamos lutando, estamos buscando nos melhorar dia a dia, né? Minuto a minuto, segundo a segundo. E a gente está conseguindo, porque hoje essa aqui é a minha melhor versão.
né? Imagina como foram as anteriores, né? Mas essa é a nossa melhor versão. E nós estamos tendo o quê? Essa oportunidade bendita de estarmos aqui encarnados, exercitando, aprendendo e ensinando, né, uns a amar os outros. Como eu disse, não é fácil, e se fosse fácil, nós estaríamos numa escala evolutiva um pouco melhor, mas nós estamos num planeta de expiação e provas. Estamos passando por um momento que em breve estaremos num mundo de regeneração, aonde muitas dessas coisas que nós vivemos e convivemos hoje já não farão mais parte do nosso dia a dia. Mas enquanto estamos aqui, que nós possamos, como disse Paulo, adorar, né? Ter a fé, a esperança e principalmente o amor, que é a mais importante delas. Que nós possamos exercitar esse mandamento de Jesus de amar ao próximo como a si mesmo, não querer para o outro aquilo que nós não queremos para nós. Está bem? Então, que Jesus abençoe a todos, que continuemos a praticar e a exercitar esse amor, o amor divino, o amor fraterno, o amor de Jesus uns para com os outros. Que Jesus abençoe a todos. Graças a Deus. E assim, vamos fechando novamente os nossos olhos, abrindo os nossos corações, pedindo que nesse momento toda a equipe espiritual do Lar Espírita Luz e Amor possa envolver-nos com seu carinho, com seu abraço, com seu amor, retirando de nós tudo o que não serve mais, afastando aquele espinho, aquela mágoa, aquela dor, renovando os nossos pensamentos e sentimentos, enchendo os nossos corações de muita luz, de muita paz, de muito amor, fortalecendo a nossa fé, renovando esses pensamentos, esses sentimentos, para que possamos olhar para o outro com um olhar de fraternidade, com um olhar de amor, com o olhar de Jesus. Obrigado, meu Mestre Jesus, por esse tratamento, por esse cuidado que traz a todos nós que estamos assistindo essa palestra, aos nossos amigos e familiares que convivem conosco, que esse benefício possa ser estendido a todos nesse momento. Gratidão, Mestre, pelo seu carinho, pelo seu amparo. Obrigado por esta oportunidade bendita e que nós possamos seguir amando fraternalmente a todos os nossos irmãos. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Obrigado.